Boa noite a todos. Eu e a minha colega Tainá ficamos com avaliação, diferentes concepções. Neste capítulo, né, a gente deu para perceber e diferenciar bastante três concepções que são apresentadas, além de aplicar em prática, né, tem a avaliação coerente com os objetivos do processo de aprendizagem do aluno, tem a questão também das aulas, dos conhecimentos matemáticos, as situações, as atividades que são apresentadas, e por meio deles, né, dessas ferramentas, vamos discutir, então, a avaliação em matemática. O primeiro tópico que a gente observou, e sim, achei mais importante, por isso que eu vou tentar resumir o melhor que eu posso, ok? Tem a questão da avaliação como medida. Como é que funciona essa avaliação como medida? A avaliação como medida ela está associada no ensino visto como um processo de transmissão de conhecimento. Neste caso, vai avaliar aí o aluno, né, que é pedir que ele demonstre o quanto ele é capaz de reproduzir aquilo que foi apresentado, certo? No próprio capítulo, ele demonstra, né, na visão, assim, na preocupação inicial, que é o processo de ensino e aprendizado ao fim de determinado período, que tem a questão do bimestre, trimestre e o semestre ou ano avaliando aí, como a questão do ensino-aprendizado ligado para realmente a avaliação. O conhecimento, próximo tópico aqui, o conhecimento ele é visto como ponto como pronto e aprendizagem não é um processo. Ela não sobre adequações e as propostas de atividade, ela é voltada principalmente ao mais interessado, que é o aluno. Nela não visa que ele produza a partir do que foi aprendido, como alguns colegas já apresentou anteriormente, né? O que a gente pode aprender na temática no cotidiano, nos diferentes lugares, e principalmente o mais envolvido aí, que é o próprio aluno. Né? Basta sim ele se dedicar, se interessar e buscar por isso. E também vai da questão da metodologia do professor, porque não adianta o aluno ele não aprender se ele também não tiver dúvida e também o professor for aí adequado, qualificado e aí questão disponível para apresentar para os seus alunos. Aí tem a questão do insucesso do aluno, né, que pode ocorrer sim, que é nesta visão que é a responsabilidade do próprio aluno. Se ele não se interessou o suficiente, ele não tem capacidade ou ainda ele não trabalhou, porque são discursos que respaldam realmente o resultado. E assegura que essa continuidade do mesmo processo por parte agora do professor ao longo dos anos. Nesta abordagem, neste capítulo, nesta parte, fala que é o respeito do professor de ele se atribuir ao seu poder de julgar, avaliar e atribuir notas, né? Porque principalmente alguns pais, eles buscam com seus alunos, eles só passe, tiram notas boas. Mas ele não liga se o aluno ou seu filho, principalmente, esteja ali aprendendo ou não. Então, como a gente pode observar, seria a questão da exploração desses conteúdos por esse professor? Sim, por isso que o professor ele tem várias concepções de avaliação, né? Que são os métodos que ele vai usar, a fase que ele pode estar usando, e então ele pode apresentar esses conceitos, né? A abordagem do exercício, principalmente, ele será procedimental, né? Então, vai ocorrer por meio de procedimentos, que deverá que somar as medidas para calcular, o exemplo que o próprio capítulo trouxe, que é a questão do perímetro. Mas o que são o perímetro? Conceitos que está relacionado à medida do contorno de uma figura. Eu posso ter centímetros, né, dos quatro lados, representante aí pela figura. Eu acredito que não foi, mas fico devendo essa, não sei como vou pagar. Vamos lá. Nessa abordagem, né, ele vai acarretar umas confusões de aprendizagem do aluno sobre o que é o conceito de perímetro, né? Na hora que eles vão fazer os cálculos, na hora que ele vai ter diversos tipos de confusão, como somar apenas dois lados do cálculo do perímetro. Então, logo nessa avaliação, ele vai ser ou uma prova escrita individual, né? Então, pode também estar trabalhando aí não só o raciocínio, mas também a oralidade e a atenção, principalmente desse cálculo do perímetro do retângulo. Depois, né, vai passar para outro modelo que é feito anteriormente, né, que eles podem estar representando por meio aí de uma construção do conhecimento que defende a posição que deve ser observada, uma exploração crítica procedimental. Aí tem uma figura também.
Em seguida, a gente vai dar falando sobre outro tipo de avaliação, que é a avaliação como interpretação. Essa avaliação ela deve ser feita de forma contínua, auxiliando o professor, o aluno, que compreende o que ele ocorre com o processo, sinalizando reformulações. Essa avaliação ela deve sim gerar, ela própria, novas situações de aprendizagem, ser coerente com os objetivos, os métodos e os principais tipos de atividade do currículo. Tem um caráter positivo, focando naquilo que o aluno ele é capaz de fazer, e deve também ocorrer num ambiente de transparência e confiança, na qual crítica e sugestão são encaradas como naturais e muito bem-vinda, certo? Então, o professor vai sim ter essa visão de dever interpretar, identificar os problemas e gerar as ideias, que são as hipóteses explícitas, compreender as razões do erro, né? Porque avaliar de forma mais continuada e processual requer várias habilidades, principalmente do professor, porque ele está sendo um mediador, né? Então, não só uma tarefa fácil e imediata, não, mas além disso é necessária uma mudança, né? Realmente da postura frente ao aluno e frente ao conhecimento. Então, o aluno ele não pode ser visto só pontualmente, sem possibilidade de crescimento, né, numa teoria, por mais determinista que o próprio Barreto Filho ele declara, né, que numa teoria, por mais determinista que seja, considera as pessoas como condicionadas àquele destino pré-estabelecido, certo? Então, realmente, essa avaliação ela não é reduzida numa quantificação rigorosa, mas pois uma avaliação formativa. Então, a gente pode avaliar assim como formativa, como o próprio nome diz, ele se preocupa-se por meio que o aluno conduz sua formação, certo? Deixa eu ver aqui. Aqui a gente tem Desculpa, aqui a gente tem uma figura que representa isso. Número 1 tem a proposição do problema. Número 2, aluno desafiar utilizar seus conhecimentos prévios. 3, em pequenos grupos, aluno discute e aprimora suas compreensões. 4, professor incentiva, observa, muito importante. 5, aluno resolve o problema. 6, aluno apresenta resoluções. 7, em plenário argumenta, discute ideias, concepções. 8, busca-se consenso sobre o processo de resolução. 9, professor formaliza o conteúdo e 10, proposição dos novos problemas. E o centro que a gente tem como professor mediador, questionador e gerador de situações, certo? Então, realmente, avaliação que leva em consideração o erro não se reduz ao certo ou errado, mas gera oportunidade para que os alunos se refaçam, aprendam e melhorem no seu trabalho, no seu desempenho. Com isso, né, sinaliza assim ao professor a evolução, né, entraves e preferência dos alunos, ajudando melhor a preparar, a executar o seu trabalho. E assim render melhor, né, na sua sala de aula e levando com que os alunos tenham assim, interesse pela matemática. Muito importante também não esquecer, né, a importância de quanto, o que é e como avaliar as decisões pedagógicas decorrentes dos resultados da avaliação, que não deve restringir-se à reorganização da prática educativa encaminhada pelo professor no dia a dia, mas sim referir-se também a uma série de medidas didáticas complementares que necessite de apoio, como acompanhamento individualizado, fichas, né, para poder estar, então, avaliando, compreendendo e buscando aquilo que o aluno necessita. Tudo isso é feito pelo professor, fora da classe, ou ali mesmo, né, no seu apoio ali na sua sala de aula. As lições extras e outras que cada escola pode criar, né, poder usar a parte lúdica, trazendo também um exemplo, né, que eu já participei do PIBID. Então, um dos projetos que eu botei lá no meu relatório foi a questão da matemática no cotidiano, né? Matemática na arte de brincar, né? Como a gente vê uma matemática como um brincante, um meio, assim, de levar para as crianças da faixa etária 3, 4 anos, como brincar com os números divertido, como só os números, ele faz parte do nosso dia a dia, buscar, né, identificar, contar, principalmente no dedo das mãos, da sua idade, número que você usa. Então, sempre apresentando esses meios, né, tanto fora da sala de aula, principalmente, e trazer isso para dentro, para que elas entendam melhor e, assim,
cada fase que ela acompanha, né, cada ano que ela passa, ela vem aprimorar, então, o que ela vem aprendido. Ou até mesmo aí, né, a gente sabe que a escola é principalmente uma casa também para essas crianças e alunos, formadores, cidadãos, né, futuramente, a buscar esse conhecimento e aprender com suas raízes. A gente tem aí os processos avaliativos, né, principalmente os conceitos de avaliar. No dicionário, Aurélio significa analisar, mas isso aí eu vou deixar para a minha colega Tainá. Boa noite. Na Tainá? aula 11, não. Oi, tá me ouvindo? Sim. Pronto. Na aula 11, a avaliação de diferentes concepções, também é abordado os processos avaliativos como um instrumento importante e necessário, mas é preciso tomar cuidado, pois no texto ele aborda alguns princípios da avaliação como instrumento, e o que mais me chamou a atenção, de fato, é que ele diz que a avaliação deve ter um caráter positivo, ou seja, a avaliação ela não deve ser um instrumento de punição ou até mesmo de exclusão, mas que seja uma análise de ensino e da aprendizagem. É um processo contínuo e até mesmo para melhorar a prática e a metodologia das aulas. O professor ele se depara muito com isso no seu próprio dia a dia, né? Principalmente no plano de aula. Eu sou professora de uma turma do infantil e eu faço o plano de aula semanalmente, mando para a coordenadora e geralmente eu não consigo seguir à risca o que é planejado. Por fazer essa avaliação e de até ter que voltar para explicar um conteúdo e outros eu consigo passar até um pouco mais rápido e eu não fico tanto tempo presa naquele conteúdo. E eu digo, né, que eles aprendem mais rápido, por isso eu passo menos tempo numa tarefa até que eu achei que ia passar mais tempo. Então, é um processo contínuo, como eu disse, que nós profissionais de educação temos que desenvolver essa percepção, né, ter essa sensibilidade. O texto também ele trouxe esse conceito, né, no dicionário, que significa analisar. Ele tem o conceito de avaliar como analisar. E até ao mesmo tempo, o texto ele questiona esse analisar. De que maneira, de que forma a gente pode analisar e avaliar na matemática? Na matemática, ele deve ser levado em consideração tanto a parte conceitual como a procedimental, a leitura, o raciocínio do aluno. Não focar apenas na reprodução, mas sim na construção do conhecimento e das noções matemáticas. Você passa para mim, por favor, Bruna? Pronto, aí o sucesso de ensinar. Eu vou falar aqui um pouquinho, porque não estou conseguindo enxergar. O processo, o texto, né, em seu final, ele ressalta o quanto é importante a avaliação para o ensino e para a aprendizagem, para que o aluno e o professor, ambos eles venham a se beneficiar em sua formação e em sua construção. Você passa? Eu acho que ficou faltando colocar um slide aí, acho que se perdeu no caminho, que foi ao final, né, que ele tem uma citação de Moreto, 2004, que diz que quando ensinamos, podemos atingir dois tipos de sucesso, que é o pseudo-sucesso e o real sucesso. O pseudo-sucesso é quando o aluno ele repete exatamente o que o professor ensina e tem boas notas. Já o real sucesso, ele gera aprendizagens significativas e desenvolve habilidades. Ele faz com que o aluno pense, o aluno questione, analise e justifique. Então, que
tenhamos o real sucesso ao invés do pseudo-sucesso. E assim encerramos, tem uma referência aí no final, foi o material que o professor disponibilizou.